O que é o deserto para você? O que representa o deserto para você? O deserto é o local onde Deus forja, onde Deus trabalha no homem para só depois usá-lo. Um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus, terá que invariavelmente passar pelo deserto de Deus. Deus afasta aqueles que são seus, que são chamados para uma determinada missão, do barulho e da loucura do mundo, para poder moldá-lo como Ele quer e para a sua glória. O deserto é para onde ninguém quer ir, e é exatamente nele que os grandes homens de Deus são feitos, na fornalha ardente do Senhor dos Exércitos. No deserto não há lugar para glamour, para fama, para os astros ou estrelas. Não há sucesso no meio dos homens, não há reconhecimento dos homens e muito menos da sociedade. É no deserto que se aprende a depender de Deus e não de suas bênçãos. Se você não passar pela faculdade do deserto de Deus, você não tem como ser usado por Ele. Pois Deus trabalha no homem primeiro, para depois trabalhar através do homem. O deserto sempre vem antes da missão. É Deus quem envia ao deserto, quem ensina e sustenta do deserto. E só Ele pode tirar alguém do deserto na hora certa. Muitos têm o chamado de Deus, iniciam o deserto, mas não se submetem à vontade e ao que o Senhor quer, e abortam o seu chamado saindo do deserto antes da hora. O deserto de Deus, a faculdade dos verdadeiros homens de Deus, não tem um limite de tempo pré-determinado pelo homem, como um curso ou uma faculdade humana qualquer. Só Deus sabe o tempo necessário. Se buscarmos na palavra de Deus, nós vemos isto ocorrendo nos homens que o serviram acima de todas as coisas e marcaram a sua época. Moisés, por 40 anos, foi instruído na ciência dos egípcios, viveu como príncipe do Egito, como filho do filho da filha de Faraó. Mas depois, por 40 anos, viveu no deserto, até quando o Senhor, no Monte Sinai, lhe apareceu numa sarça ardente. E então, somente aí, ele foi enviado para a sua missão de tirar o povo de Deus do Egito. José foi injustiçado, foi vendido como escravo, viveu aproximadamente 13 anos preso, para só depois Deus o levantar como a segunda autoridade do maior império da terra naquela época, o Egito. Davi, desde quando ele foi ungido por Samuel como o futuro rei de Israel, até quando ele foi de fato rei de todo Israel, se passaram aproximadamente de 10 a 13 anos. João Batista, a palavra de Deus nos diz que ele morava no deserto, que ele vivia no deserto, que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestres, até quando a palavra do Senhor veio a ele, como está narrado em Mateus 3:2. Paulo, depois da sua conversão na estrada de Damasco, a palavra de Deus nos ensina que ele passou vários anos no deserto da Arábia, quando o próprio Deus lhe ensinou o Evangelho. E muitos outros homens nós encontraremos na palavra, sem citar o próprio Senhor Jesus, que passou mais ou menos 30 anos em silêncio. E depois, ele passou 40 dias no deserto no início do seu ministério público. Sem passar pelo deserto, ninguém recebe o diploma de verdadeiro servo ou homem de Deus. É na solidão,
na aridez e no calor sufocante do deserto, que aprendemos a ser homens de Deus. É nele que se adquire o título mais importante que existe. O título mais importante que existe: servo e escravo de Cristo. É no deserto que a sua carne será moída, amassada e queimada pelo Espírito Santo, para que você possa viver segundo este mesmo Espírito. É também no deserto que se aprende a ouvir e a reconhecer a voz do Senhor. O deserto do Senhor nos traz a verdadeira intimidade com Deus. E o deserto de Deus, é bom que se diga, não tem que ser obrigatoriamente o local geográfico chamado deserto, mas aquele local onde Deus te leva para você só depender dele e onde só você e ele têm acesso. É necessariamente o local determinado por Deus e não por você. É no deserto que Deus promove uma obra de limpeza e de destruição dos valores e padrões puramente humanos que conduzem o homem. Ele destrói o vaso para em seguida restaurá-lo conforme os seus padrões e poder então enchê-lo da sua presença e poder. E só um vaso refeito pelo Espírito Santo e santificado pela sua presença é que será realmente usado pelo Deus verdadeiro. É naquele que ele vê o deserto de Deus que a chama da presença e do poder de Deus se faz presente. Somente neste que viveu o deserto de Deus é que a chama da presença e do poder de Deus se faz presente.